Medicamentos não funcionam em pacientes que não os tomam. A frase, atribuída ao cirurgião estadunidense C. Everett Koop, faz alusão a um problema muito sério em todos os sistemas de saúde do mundo: a falta de adesão ao tratamento. E este é o tema de hoje do MVCast Bastidores da Saúde. Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo de volta à segunda temporada da série Bastidores da Saúde do MVCast. Quem aqui nunca recebeu uma receita médica e escolheu um desses dois caminhos, ou customizou aquelas orientações, não seguindo exatamente o que foi proposto, ou simplesmente guardou o papel em uma gaveta onde ele ficou esquecido até a próxima faxina? Em média, apenas metade dos pacientes com doenças crônicas aderem corretamente às orientações médicas, isso segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Quando falamos em números, especialmente em escala global, eles parecem perder um pouco o significado. Mas o que a gente está falando aqui, pessoal, é de que a cada 2 pessoas que precisam de tratamento médico, uma não segue. A consequência é perigosíssima no âmbito individual. E aí eu estou falando de internações desnecessárias, sequelas e até a morte. E aí, seguindo o superlativo, custosíssimas para o sistema de saúde. O problema é multidimensional, refletindo não apenas comportamento individual, mas também uma complexa interação entre fatores sociais, econômicos, culturais e do sistema de saúde. Então vamos lá, aqui a apresentação da pessoa que vai discutir com a gente esse tema. Silvana Nair Leite, muito obrigada por estar com a gente. Por favor, conte para a nossa audiência quem é você. Bom, obrigada, Adriele. Um prazer poder participar dessa temporada do podcast que sempre traz temas super interessantes, relevantes. E esta temática super acertada, é uma temática que a gente tem que tratar tanto entre os profissionais de saúde quanto com a população como um todo. Bom, eu sou farmacêutica de formação, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Ciências Farmacêuticas, coordeno atualmente um programa de mestrado, doutorado e pós-doutorado em assistência farmacêutica, que é um programa que atinge 9 instituições brasileiras. E a temática de adesão à terapia, ela é bastante recorrente, tanto desde a minha formação e particularmente foi muito importante durante o meu estudo de doutorado. Eu fiz doutorado na Faculdade de Saúde Pública, na USP, aqui em São Paulo. E eu fui estudar, o meu tema da minha tese era sobre como as famílias manejavam os tratamentos com as crianças em casa, né? Quando decide ir ao pediatra, quando decide fazer o que o pediatra recomendou, quando decide usar outras alternativas terapêuticas, inclusive as caseiras, as culturais, as tradicionais, as religiosas, né? Tudo isso faz parte do manancial que as famílias, que as pessoas têm para fazer o manejo da sua saúde no dia a dia, na complexidade que é a vida cotidiana. E essa temática apareceu muito fortemente durante o meu projeto de doutoramento. Então, desde então, de sempre estar envolvido, né, em estudos e atividades relacionadas à adesão à terapia. E você também é podcaster, né? Também, nós temos um projeto do Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, né, uma instituição que eu participo há muito tempo, já coordenei, que chama o Projeto Integra. A gente tem diversas atividades relacionadas à temática do acesso aos medicamentos, da pesquisa relacionada à produção e ao desenvolvimento de medicamentos no Brasil. E uma das atividades que a gente tem é um podcast, que já tem 3 temporadas, já vai para a 4ª temporada, e que chama Integra Podcast, e que também está disponível aí para quem se interessar por essas temáticas. Olha, então é só aproveitar, depois que acabar esse episódio, se você quiser saber mais, é só ir lá, tá aqui no Spotify também. Tá no Spotify e no YouTube. Tá. Legal. Bom, Silvana,
Pelo que eu tô entendendo, pelo que eu entendi das pesquisas que eu fiz, quando a gente pensou nesse episódio, não tomar o medicamento é só uma das formas de não aderir a um tratamento, né? Existem outras. Então, eu queria começar conceituando o que é uma não adesão ao tratamento e também entendendo quais são as dimensões dessa não adesão. Bom, você começou conceituando, né, já logo de início, quando há uma discordância entre o comportamento do paciente, o como ele cuida, né, da sua saúde ou não no seu dia a dia, e qual foi a recomendação, que lhe foi dada por um Certo. profissional de saúde. Uhum. Normalmente se presta mais atenção, né, ou é mais mensurável a não adesão à terapia medicamentosa, né, porque ela é mais Uhum. objetiva. Você tem um tratamento medicamentoso, um medicamento que você deve usar numa determinada dose, numa determinada frequência, Uhum. né, então é mais fácil de identificar objetivamente. Certo. Tomou, não tomou o medicamento, quanto daquilo que era para tomar, tomou, né, então a área que tem mais estudos, que tem mais metodologias desenvolvidas, então é a questão Uhum. da terapia medicamentosa. Certo. Mas, com certeza, à medida em que o próprio processo de cuidado em saúde nos últimos anos evoluiu muito no sentido de cuidar do conjunto da vida Uhum. para o cuidado em saúde, adesão à terapia já não é mais falar só em tomar medicamento, né. Certo. Se você adquiriu o hábito da tua atividade física com regularidade, o cuidado com a alimentação, e, né, como é que você faz, qual é a regularidade disso, o cuidado com a higiene do sono, né, tem uma série Hum. de questões envolvidas aí, que não é só tomar medicamentos, não é? Uhum. Mas com certeza a área relacionada ao uso dos medicamentos, ela é mais bem conceituada e mais estudada também, é o que a gente tem mais informação colocada. Há um conceito na área aí da terapia medicamentosa, que é talvez o mais aceito, de que, é considerado aderente a pessoa que utiliza os medicamentos em 80% adequado ao que foi prescrito. Isso Tá. considerar, assim, a dose, entre a dose que deveria tomar, a frequência que deveria usar, o horário que deveria utilizar, Uhum. o total de tempo que deveria utilizar, e Aham. 80, se você mais de 80% disso foi bem certinho, tipo, sempre no horário, dá para considerar que é um paciente aderente, né, Uhum. e menos que isso, então é considerado que é um tratamento, um paciente que tem um comportamento de não aderente. Mas veja, isso é só uma forma de dar um panorama geral, Aham. porque com certeza o quão importante é fazer 100% do tratamento ou se 80% é suficiente, depende do tratamento, Aham. depende da condição clínica, depende da especificidade da terapia, né, em alguns casos, interessa que seja 100%. Aham. Menos que 100 Menos já que não 100 já dá. começa a comprometer a finalidade do tratamento, né, Uhum. o quão adequado ele vai ser para a finalidade, que foi planejada. Então isso é muito particular, né, então esses números, esses padrões que se coloca, é uma forma de fazer, uma organização geral, assim, dizer: "Olha, no Uhum. geral, se fizer 80% das doses na hora correta e tarará, está adequado", Uhum. mas o adequado é sempre se aproximar do 100. Lógico, o adequado é fazer o que é proposto, É. né. Mas aí também, a gente não tá falando só de uma questão, individual, né, porque pra mim, eu sou uma pessoa super regrada, pra mim é impossível não seguir o que foi falado. Se é pra tomar 5 dias, eu vou tomar 5 dias e acabou, sabe. Mas, Uhum. não é assim que as coisas funcionam, porque aí tem os componentes intangíveis, né, psicológicos, emocionais, por exemplo, que também podem impedir adesão. E também tem outros mais tangíveis, que é acesso, recurso, às vezes o remédio é caro, você vai fazer o quê? Você não tem dinheiro para comprar, ou até de conhecimento, informação. Então eu queria entender, na sua visão, né, quais são esses tangíveis e intangíveis e como eles impactam essa adesão? Tem diversas formas de a gente buscar entender. Eu acho que sempre a questão e o que a gente faz hoje aqui discutindo esse assunto, é tentar compreender o que é isso, o que acontece entre um paciente que procura, um profissional de saúde porque ele tem algum mal-estar ou algo, Aham, algo né, aconteceu. que ele identifica que precisa de cuidado, né. Uhum, E depois ou ele
cumprir aquilo que foi planejado para o seu cuidado. O que acontece entre uma coisa e outra? Qual é o gap que tem aqui, né? Que nem sempre isso acontece. Bom, então tem diversas maneiras de a gente olhar. A gente pode olhar de diversas formas. Uma forma de olhar é que tem a não adesão voluntária, ou seja, a pessoa tem consciência de que propositalmente, por vontade própria, ela decide não aderir àquele tratamento. E tem todas as outras situações em que ele não é uma opção do paciente. O paciente não está aderindo ao tratamento involuntariamente, né, por outras motivações, né. Então, voluntariamente, é interessante a gente entender isso, o que leva um paciente a decidir não fazer o tratamento, né. Ele pode decidir por discordar do diagnóstico. Ele pode decidir não aderir ou não cumprir um tratamento por discordar da opção terapêutica. Ele pode decidir porque ele deseja não tratar, tem isso, isso é possível, né? Ele deseja não tratar. E também tem um tipo que é voluntário, que as pessoas conscientemente decidem não fazer o tratamento, que em alguns momentos, inclusive, se considera uma decisão bastante irracional, que é: uso o medicamento e me sinto mal. Né? Estou tentando fazer esse tratamento dessa maneira que me foi prescrita, mas ou não percebo melhora, ou eu sinto efeitos indesejados que eu considero inapropriados, ou que eu considero que podem ser perigosos, né? Ou, então, nesses casos, pode ser, inclusive, bastante seguro. É uma questão de segurança do paciente, quando ele... Sim. Na percepção, o paciente tem percepções sobre si próprio, sobre o seu corpo, sobre a sua condição, que não podem ser negligenciadas ou simplesmente afastadas como inadequados ou irracionais, Não é né? tomar assim, vai tomar assim, Vai não é tomar assim que assim e acabou, funciona. né? Não, assim, os pacientes, as pessoas têm experiências próprias, reconhecem seu corpo, né? Reconhecem a sua condição, têm experiências anteriores, têm expectativas sobre o seu tratamento, o que elas esperam daquele tratamento. E a própria prescrição ela pode considerar que não está atendendo a expectativa, ou mesmo depois de iniciar o tratamento, ela pode avaliar mal aquele tratamento e decidir por não fazer. Então, temos o que fazer a esse respeito? Assim, é possível ter o que fazer? Sim, é possível ter o que fazer a esse respeito. Muitas vezes, o paciente ou a pessoa, prefiro chamar a pessoa, a pessoa ela não está adequadamente ou suficientemente informada sobre aquele tratamento. Então, muitas vezes, eu tenho tratamentos que são difíceis de fazer, são demorados para observar o retorno, né? A ideia de que eu estou fazendo... É um esforço fazer um tratamento. Então, se eu fazer esforço, eu preciso perceber que tem retorno, ou seja, minha saúde está melhorando, meu sintoma está diminuindo, né? Eu preciso... quanto mais palpável for o efeito positivo desse tratamento, mais fácil é a adesão. Sim. Portanto, se eu tenho dor e o medicamento alivia a dor, raramente eu não vou ter adesão. Certo? Certo. Se eu tenho uma condição que os sintomas são mais difusos, mais difíceis de identificar no cotidiano, hipertensão arterial, isso é muito comum. Que é super silenciosa, né? Doenças silenciosas, é mais difícil de eu manter essa adesão, né? Porque eu não consigo perceber esse benefício tão facilmente. Ou eu estou fazendo um tratamento que me causa mal-estar. Eu tenho, sei lá, mal-estar gástrico, que é muito comum. Tenho gosto metálico na boca, que é um efeito adverso bastante conhecido de alguns medicamentos. Bom, a pessoa ela precisa ser informada de que isso pode acontecer. E que tudo bem, né? E se que ela acontecer. precisa ser informada de que, olha, isso pode acontecer. E isso não é um problema muito sério. Olha, se acontecer isso, você pode manejar esse problema de tal jeito. Ou retorne para a gente reavaliar. Né? Ou seja, a pessoa está preparada para isso, para que esse efeito indesejado não a impeça de continuar o tratamento. Se for um efeito desejado reconhecido,
Uhum. e que pode ser superado. Isso, porque às vezes o efeito pode indicar que aquele tratamento não é Não é adequado. adequado. Então, é um sistema de segurança Sim, das faz pessoas, sentido. né? Então, a gente precisa ouvir as pessoas, Uhum, ouvir o usuário do medicamento. Não é uhum. só porque tem uma prescrição que necessariamente ela deve cumprir aquela prescrição, É, certo? até porque a gente tá falando de adulto, né? É. Adulto faz Ou, o que ou quer. mesmo o adulto que é responsável pelo Uma tratamento de criança. uma criança. Tem sempre um Uhum, processo decisório uhum, que é da pessoa. Né? É uhum, diferente da pessoa quando ela é paciente, que ela está internada dentro do hospital. Hospitalizada, as pessoas têm muito menos ah, autonomia. assim, palavra Mas boa. no cotidiano as pessoas têm autonomia e a gente Uhum, precisa reconhecer a autonomia das pessoas, né, e privilegiar isso. As pessoas devem ter autonomia, então elas uhum, devem perceber sim o seu corpo, perceber suas reações e tomar decisões sobre isso. Só que baseadas em boas informações. Então, se elas estão bem informadas, se elas foram bem orientadas, se elas têm um canal de comunicação para tratar disso com um profissional de saúde de confiança, elas têm condições de tomar uma decisão mais acertada, no sentido de, por exemplo, eu vou parar de fazer uso desse medicamento, mas uhum. bem orientada, né? Que se eu não vou fazer esse, qual vai ser o outro tratamento e tudo mais. Um caso muito característico disso, tratamento de tuberculose. Hum, O tratamento de tuberculose, ele é complexo, chato, com um monte de eventos adversos que são perceptíveis, né? As pessoas percebem, tem eh, efeitos desagradáveis durante o tratamento. Ele é longo, muito longo. quanto? 6 meses, 4 Hum, meses, dependendo do esquema terapêutico, de quantas vezes ela já tratou, uhum. né. Mas com 15 dias, 1 mês no máximo, os sintomas já acabaram. Aí a pessoa abandona. Então veja, um fator preditivo para a melhor adesão é o sintoma. Uhum, Enquanto tem sintoma, as pessoas uhum, persistem no tratamento. Quando eu não tenho mais sintoma, a tendência é acreditar, de fato, que não precisa mais de tratamento. Se esse tratamento, além de tudo, ele é desagradável, ele causa gosto ruim na boca, uhum, causa enjoo, né, me causa uma série de problemas que eu não quero, ninguém quer no seu dia a dia, uhum. e eu persistir naquele tratamento só porque, teoricamente, eu tenho que tratar por 6 meses, mesmo eu não tendo mais nenhum sintoma, vamos combinar. É, não, você tem razão. E eu achei uma coisa muito interessante que você falou, não lembro exatas palavras, mas é de reconhecer que o outro tem autonomia e usar dessa autonomia. E aí é tratar, né, o profissional de saúde tratar o paciente, a pessoa, como você gosta de frisar, como um colaborador do tratamento, e não como um executor do tratamento. É trazer ele para junto de si, não descer goela abaixo, né. E aí, tem um dado aqui bem interessante da Fundação Oswaldo Cruz de Belo Horizonte, que foi divulgado em 2020, mas acho que dá pra gente considerar, né, que a prevalência de não adesão à farmacoterapia no caso de doenças crônicas no Brasil foi numa média de 20,2%. Só que teve uma variação importante, de 17% a 27,8% entre as regiões. E também foi informado que os indivíduos com maior risco de não adesão são aqueles dos estratos sociais mais baixos. Eu queria entender, por que você acha que isso acontece? E como essa informação, né, o fato de as pessoas de estratos sociais mais baixos não aderirem tanto, impacta ou deveria impactar a abordagem dos profissionais de saúde? Bom, esse estudo, ele utilizou dados da PNA1, a Pesquisa Nacional de Acesso e Uso Racional de Medicamentos, que ocorreu, a coleta de dados foi entre 2014 e 2015. Ah, então é mais antigo ainda. Eu participei da PNA1, do projeto em si nacional, e esse dado não tinha sido utilizado para publicação e saiu depois, né, esse artigo Entendi. específico. Eh, Primeiro que em média de 20% seria bem otimista, né, seria muito bom. É, porque o da Tudo OMS é indica cinquenta por tudo cento, né? indica que seja menor que isso, né. Mas, a adesão a não adesão maior do que essa, a adesão menor do que essa, né, Aham.
É que, nesse caso, o estudo, ele tinha pergunta se você utilizou o seu medicamento nos últimos 30 dias. Uhum. A não adesão foi baseada nesta pergunta. Ah, entendi, foi uma inferência. Foi uma inferência. Então, ela é muito imprecisa, né? Então, Certo. assim, as medidas... Então, assim, eu tomei nos 30 dias, tomei. Mas, assim, eu posso ter tomado 2 dias, de 2 30. dias, não é? Então, assim, ela era muito imprecisa. Então, Certo. por isso, inclusive, que a adesão deu alta, até deu 80%, né? Eu achei o máximo. Foi Falei, bom, ótima, o né? Brasil tá voando. Tá perfeito. Assim, há alguns elementos que nos fazem pensar que talvez não seja tudo isso. Se a gente pensar que no mínimo, utilizar 80% do como deveria ser utilizado. Então, Aham. 80% das doses todas utilizadas na hora certa, né? Aham. Então, se a gente pensar tudo isso, provavelmente não dá esse número, não é? Entendi. Então, a resposta foi de forma geral, usei nos últimos 30 dias, né? A questão do extrato social, ele precisa ser pensada em tudo, Uhum. Mas quando você vai fazer a escolha de uma terapêutica para uma pessoa, né, ou de um processo de cuidado em saúde para uma pessoa, aí vem um outro fator relacionado à não adesão, é de quanto o processo terapêutico, aquele processo de cuidado, ele se encaixa na vida da pessoa. Uhum. Porque uma coisa muito comum entre nós profissionais de saúde é uma certa prepotência de achar que a coisa mais importante que aquela pessoa tem para fazer daqui para frente é o cuidado de saúde dela. Uhum. Ah, mas ela tem uma doença super importante, é claro que ela... Não, ela vai continuar vivendo, porque a vida como um todo, ela continua sendo mais importante. Uhum. Né? Assim, ter condições de trabalhar e colocar comida na mesa sempre vai ser mais importante do que tomar teu medicamento. Sim. Mas muito profissional de saúde não quer saber disso. Uhum. Né? A tua condição de trabalho, que cada vez mais precarizada, né? Cada vez mais incerta, mais insegura, com a cobrança de produtividade cada vez maior, né? Se as pessoas tiverem que escolher o que elas vão dar prioridade no cotidiano, vai ser para a sobrevivência, primeiro, não é? Sim. Então, um tratamento, principalmente se for um tratamento de longo prazo e tudo mais, ele não é a primeira coisa da vida da pessoa, tem outras coisas. Então, isso obviamente impacta quando você tem diferentes classes sociais, né? Então, você tem uma classe social em que a condição de trabalho, de cotidiano dela é mais difícil, né? Ela tem mais horas de trabalho, Transporte público. ela tem que usar transporte, muitas horas envolvidas com isso, ela tem que cuidar da família, das responsabilidades, os filhos, tudo isso, né, que faz o nosso cotidiano tão complexo. O tratamento, ele tem que se encaixar nisso. Não é o resto da vida que vai se encaixar no tratamento. Sim. Certo? Sim, perfeito. Então, é claro, a gente pensa em primeira coisa, porque não consegue comprar o medicamento. Sim, é claro que é um fator. Né? Para as doenças crônicas, de forma geral, no Brasil, indiferentemente de qualquer outro país do mundo, nós temos uma condição muito privilegiada. É verdade. Muito privilegiada. Não é? Nós temos, para as condições crônicas cotidianas, tem opções terapêuticas no Sistema Único de Saúde, tem opção terapêutica no Programa Farmácia Popular, você tem oportunidades de acessar os teus tratamentos, o que é único no mundo. Né? Não tem outro lugar que seja com tanta facilidade quanto aqui. Né? Se você comparar com outros sistemas públicos, Inglaterra, por exemplo, o copagamento é relativamente alto. Quando eu morava lá, era 8,5 pounds o teu tratamento mensal, sei lá o que fosse. Não é de graça. Que é diferente que a gente tem aqui. Então, não é só a condição de comprar o produto. O que impacta sobre a classe social e a sua capacidade de cumprir o tratamento, de aderir ao tratamento, é a condição de vida. É a oportunidade das pessoas de cuidar da sua alimentação, fazer atividade física, de fazer os cuidados de saúde, de ter teu horário bem regrado para você tomar teus medicamentos, você está sempre com oportunidade de usar o teu medicamento no horário certo. Precisa ter condição de vida para fazer isso, precisa ter rotina, precisa ter um cotidiano que te permita cuidar da tua saúde. Então, esse dado eu achei extremamente importante para discutir isso. Muito mais do que só a condição de
comprar o produto. Perfeito. Comprar um produto é uma das coisas. É Uhum. importante, mas é só uma das coisas, né? Sendo que no Brasil a gente tem a oportunidade de manejar a grande maioria das doenças. Eu não sei se tem alguma hoje. Eu sou membro da Conitec hoje, né? Uhum. E todos os meses avaliamos lá alguns, mas vários, né? Tecnologias e medicamentos sendo incluídos no SUS todo mês, novos produtos são inseridos, né, incorporados nas listagens dos medicamentos do SUS, ou seja, eles estão disponibilizados para quase todas as doenças que Uhum. você pode, inclusive as de mais alto preço, os produtos de mais alto preço, inclusive estão incorporados. Então, no cotidiano, o geral das enfermidades ou dos agravos de saúde que as pessoas enfrentam, encontram alguma opção terapêutica no SUS, né? Então, a gente tem que pensar, eu acho que essa é a chave, é a questão de como os tratamentos se encaixam na vida das pessoas. Nossa, isso muda tudo, né, Silvana? Muda tudo e requer muito interesse do profissional de saúde. E aí De entra ouvir as de pessoas. ouvir as pessoas, em se interessar pelo problema da interessar. pessoa, que vai além da doença, né? E também, imagino, tem um papel da família e da rede de apoio que seja importantíssimo nesse ponto, né? A gente consegue avançar para entender também. Você até no seu doutorado, você trabalhou com o ecossistema da família, né? Então, qual que é esse papel? Como que ele influencia O nessa cuidado visão? de saúde, desde que o homem é homem, porque vive sempre em sociedade, né, como ser social, Uhum. o cuidado de saúde sempre foi um foco bastante importante da vida em sociedade. Então, é algo que mobiliza as pessoas, sabe? Então, se você tem uma pessoa na tua comunidade, e a comunidade a gente entende a família, a comunidade de conhecidos. Hoje em dia tem até outros sensos de comunidade, a comunidade virtual, né? As fronteiras de uma comunidade já estão bastante difusas hoje, bastante Sim, diferentes, verdade. né? Mas quando há um problema de saúde com uma pessoa, isso é sempre muito mobilizador, né? Isso sempre desperta o senso de É comunidade. verdade. E isso precisa ser utilizado a esse favor. Muito Né? legal. E na família isso é muito forte, né? E na rede, e na sua rede mais próxima de apoio, né? Então, o envolvimento, às vezes ele é o ponto-chave, até pela motivação para a pessoa que está enfrentando um adoecimento, de ter condições de enfrentamento, motivação para fazer aquele enfrentamento, porque muitas doenças, elas exigem das pessoas um grau de motivação, de superação, né, bastante importante. As famílias, muitas famílias, com doenças de crianças, por exemplo, né, algumas patologias importantes, comprometedoras, elas envolvem todo o círculo familiar. A família inteira está em Se tratamento. mobiliza, né? E a família inteira está em tratamento, né? Não é uma coisa isolada. Né? Sim. Então, ele é definidor, né? O papel dessa rede social. Tem vários estudos, utilizando métodos qualitativos, etnográficos e tal, que envolvem a questão da adesão à terapia, que descrevem fortemente essa relação com a rede de apoio, né? O quanto a rede de apoio faz uma diferença gigantesca sobre a capacidade das pessoas de aderir à terapia. Eu estou introduzindo um novo conceito, que é a capacidade das pessoas de aderir à terapia, que envolve a sua condição de vida, o acesso ao produto, a condição de vida, a condição de organizar a vida em torno disso, né? E a rede de apoio, que colabora em todos esses sentidos, inclusive na motivação, no apoio emocional, né? Aí a questão religiosa também entra em cena, né? O apoio da comunidade religiosa, muitas vezes é importante nesse sentido, muitas vezes atrapalha também, né? A gente tem algumas práticas religiosas que desincentivam o uso de Também faz parte medicamentos, por exemplo, da complexidade daquele né? processo, Então, né? nós profissionais de saúde também temos que entender o quanto pode ser um fator aí que está complicando o processo terapêutico, né? Então, pode ser facilitador, como pode ser algo que precisa ser considerado como possível fator negativo para a adesão à terapia medicamentosa, né? Não estou discutindo se vai ser efetivo, se não vai ser efetivo, melhor ou pior. Do ponto de vista do profissional de saúde, a ferramenta que nós temos é a terapia medicamentosa, né? Então, a gente espera que ela seja feita. Então,
falando a esse respeito. Certo. E aí, bom, essa questão da família, a gente já falou da questão até do papel do profissional de saúde, da conversa, né, de se interessar pela questão, pelo problema além da doença, né? Mas e quando a gente olha para a tecnologia? Como que a tecnologia pode ajudar na adesão ao tratamento? Isso já, assim, agora a gente está muito na história de pensar em tecnologias para tudo, né? Mas já tem bastante tempo que se discute e se testa algumas estratégias utilizando algum tipo de tecnologia para ajudar a terapia, né? Então, desde dispositivos onde os seus medicamentos ficam, que alerta e abre só na hora de tomar o medicamento, por Olha. exemplo. E aí ele controla se você está utilizando todas as doses ou não, porque ele registra se você usou ou não. Isso já tem muitos anos, mas eles não são comuns, né? As pessoas não Não, têm isso na mão, não. né? Então, nos últimos anos tem sido bastante explorado, tem até bastante ensaios e alguns estudos na literatura utilizando, por exemplo, dispositivos que disparam mensagens Uhum. para os usuários, né, para as pessoas, a respeito de bom, tem diversas estratégias. Vou relatar uma aqui que eu Tá. conheço melhor. Tem um colega, professor Márcio Galvão, da Federal da Bahia, com um estudante nosso, que fizeram um projeto, o projeto Essence, bem interessante, que eles fizeram um ensaio mesmo, clínico, com pacientes de hipertensão, usuários de medicamentos para hipertensão em municípios baianos, e eles dividiram em 2 grupos. Um grupo recebeu mensagens no seu celular com informações sobre a patologia e sobre seu tratamento. Informações gerais, básicas, com linguagem facilitada, Acessível. assim, sobre a hipertensão arterial e sobre o tratamento de hipertensão arterial. Um outro grupo recebeu essas mesmas mensagens informativas e, durante 90 dias, receberam um alerta no horário de usar o medicamento, Olha. ok? Qual foi o resultado surpreendente? Assim, eu achei muitíssimo interessante o resultado que eles obtiveram. Depois depois de um período, eles inverteram os grupos e testaram de novo. Tem toda a metodologia bem organizada de um ensaio. Certo. O que me chama mais atenção? Inicialmente, quando começou o ensaio, todos os pacientes melhoraram os seus níveis de pressão arterial. Mesmo sem receber o avisozinho. Todos melhoraram. O que interessa, que veja, o que interessa na verdade é se ele usou todos os comprimidinhos em todos os horários ou se a pressão arterial foi controlada durante aquele período. Nossa, não sei responder. Parece que foi controlada, né? O que interessa é o resultado em saúde. O que interessa é o resultado em saúde. Faz sentido. Certo? E aí o que é interessante? Todos os envolvidos, todos os participantes, tiveram um melhor controle da pressão arterial durante o período do estudo. Mostrando então que o conhecimento já ajudou a adesão. Por quê? Porque não é só tomar... Veja, hipertensão arterial não é só tomar o comprimido, né? Você precisa ter um cuidado na tua vida. Então, ter mais informação e não é só ter a informação, mas aquela informação ser reforçada, ser dita de outra maneira de novo. Isso é muito importante, né? Utilizando um exemplo. Então, a informação ela tem que ser significativa, não é qualquer informação, ela tem que ter o tal do meaning. A pessoa que recebe a informação, aquilo tem que fazer sentido para a vida dela. Nossa, isso é perfeito, Silvana. Ser significativo. Ser significativo. Senão, informação sem o contexto não passa batido, tem que né? ter um exemplo objetivo, tem que ter alguma coisa que... Só que isso é muito peculiar, é muito particular. Por isso a necessidade de ouvir as pessoas, porque aí você consegue identificar o que é significativo para ela, o que pode ser significativo para ela, não Perfeito. é? E uma coisa que é muito comum dos pacientes, os profissionais de saúde, é um mito, eu diria, entre os profissionais de saúde,
é de que os pacientes não têm ou capacidade de compreender a doença e o tratamento, ou não têm interesse em entender da doença e do tratamento. Uhum, Isso é, na minha experiência, tanto uhum, prática quanto na minha experiência de acadêmica, né, estudando o assunto e com estudos com pacientes e tudo mais, é que as pessoas precisam saber sobre a sua doença aham, e precisam saber, elas querem entender. Tem que uhum. ter tem que ter uma lógica, o tratamento tem que fazer sentido, o tratamento tem que ter uma lógica, que não necessariamente é a mesma lógica nossa do profissional de saúde, da farmacologia, da rota, do receptor, é claro que aí não é isso que as pessoas no geral vão se Uhum, interessar, isso não vai fazer nenhum sentido, aham, não é? O que faz sentido para as pessoas é como que aquele tratamento vai agir? Ele age uhum. como? Por que que é Então, importante pra mim? por que que eu preciso de um diurético na no ali no meu tratamento para hipertensão? Uhum, Por que que eu preciso daquele outro medicamento que não é o diurético? O que que ele uhum, faz? Por que uhum, que eu preciso tomar os 2? Por que que eu não posso tomar um só? uhum. Parece, no geral, que isso é supérfluo, o paciente não precisa saber disso, ele só precisa saber que ele tem que tomar. Só que Bom, não, é o que só que faz. não, né, então, a compreensão do processo, começa a fazer sentido, e aí o fazer sentido é o que, hã, motiva, é o que faz uma pessoa superar as suas dificuldades do dia a dia, Uhum, da sua rotina, da sua falta de rotina, ou das suas dificuldades, para priorizar o tratamento, para perfeito. lembrar de tomar o medicamento, para priorizar isso, né, na Uhum. sua rotina, eh, é o significado, é o quanto faz significado. Tem uma passagem, se eu tiver tempo de contar, Tudo bem. que é bem acadêmica, eu costumo sempre relatar isso, para os meus alunos. É um antropólogo francês que estudou muito tempo no Brasil, e num dos livros dele, ele relata, uma passagem de que foi verificada por um pesquisador numa tribo indígena na América Central, se eu não me engano, de um processo de parto, Hum, um parto complicado, né. uhum. E qual foi o papel do xamã no processo de parto? Qual que foi? O xamã, ele deu significado para as dores e para a dificuldade do parto que estava acontecendo. E para uma mãe que estava desistindo de continuar lutando por mais de um dia, já eram umas 48 horas de parto, um negócio muito complexo, ele foi contando para a mãe e para a família da mãe, o que estava acontecendo dentro da barriga dela. Hum, A partir do quê? Dos elementos que para a cultura daquela cultura tem significado. uhum, Então eram os monstros, que estavam dentro da barriga dela, que estavam lutando com os espíritos com as entidades que estavam tentando, ajudar a criança a nascer, e estava tendo uma batalha, é por isso que a batalha causava sofrimento, causava dor, então o que que eles precisavam fazendo e o que que eles tinham que falar, e o que que eles tinham que fazer durante aquele período para ajudar uhum, os espíritos bons, a ajudar a combater os espíritos maus para conseguir fazer o parto. uhum, E agarrados naquela narrativa, compreendendo o que estava acontecendo, porque não é comum que o parto tenha aquelas dificuldades, então, compreendendo por que que aquele processo de parto era tão complexo, tão difícil, a mãe teve condições de olha só. suportar até o nascimento da criança. Então, qual é o papel do xamã? O papel do xamã é o papel do profissional de saúde, Uhum, certo? Então, cada um na sua cultura, uhum, é o de proporcionar compreensão sobre o que está acontecendo, uhum, né? E a gente, profissionais de saúde, largaram mão disso há muito tempo, não é? Então, quando você está falando de desonterapia, na minha opinião, é fundamental. As pessoas querem compreender o que está acontecendo, elas querem compreender qual é a doença, perfeito.
Faz E muito sentido. e para elas, conseguirem fazer o tratamento, que nem sempre é algo tão bobo, tão simples e tão, né, Uhum. eh, precisa ter motivação para isso. E a motivação muitas vezes vem da compreensão do próprio tratamento. Então nós profissionais de saúde, nós temos que encontrar as formas de tornar isso compreensível. Isso é a nossa preocupação para a gente, não é para as Aham. pessoas. Perfeito. Ficou a dica aí, hein. Mas ó, agora chega de assunto sério, ou melhor, a gente vai continuar tratando de um assunto sério, mas de um jeito um pouco mais leve. Bora disso ou aquilo. Silvana, eu vou trazer alguns potenciais motivadores para não adesão ao tratamento, lembrando que isso foi feito antes dessa entrevista, então tem alguns elementos que talvez fiquem de fora. E na sua experiência, eu quero que você aponte o que é mais recorrente, qual que é o vencedor dessa duplinha, tá? Então vamos lá? Tá. Falta de compreensão sobre a doença ou falta de compreensão sobre o tratamento? Ai, acabei de dizer que eram os 2, né, mas eu acho que sobre a doença. Sobre a doença, tá. Falta de compreensão sobre a doença ou efeitos colaterais dos medicamentos? Falta de compreensão sobre a doença. Falta de compreensão sobre a doença ou esquecimento, falha de memória? Falta de compreensão sobre a doença. Acho que a gente vai ter um vencedor, hein, gente? Falta de compreensão sobre a doença ou complexidade do regime de tratamento? Veja, todos eles são sim, sim e sim, né, Tá. mas tem que escolher. Tem que escolher, não vai ter jeito. É é que na minha opinião, a base de tudo tá a compreensão Da da doença. doença. Tá, então vamos lá, vou ter que continuar, né, Tá bom, gente? vamos lá. Falta de compreensão sobre a doença ou fatores econômicos? Com certeza, a doença. Falta de compreensão sobre a doença ou falta de apoio social? Fundamental ter apoio social, Mas até para compreender a doença. aí deu aula, não é à toa que é professora. Falta de compreensão sobre a doença ou acesso limitado aos serviços de saúde? Bom, o acesso limitado ele é crítico, né, na falta de acesso ao serviço de saúde, você não tem chance de compreender a doença. Então, nesse caso, a Olha falta só de quem acesso desbancou. o Mas acesso ao serviço de saúde é fundamental. mas deu pra entender que é tudo, né, Silvana? É tudo. Todos venceram. Agora sobre as tecnologias, se eu puder voltar. A gente estava falando sobre tecnologias antes, eu acho que acho que nesse contexto que eu coloquei, bom, a adesão à terapia, ela precisa estar encaixada na vida das pessoas. Certo. As tecnologias também. Uhum. Então, eu já vi algumas tentativas de criar uma nova tecnologia que vai ajudar o paciente a qual é a experiência? Se ela é mais uma tarefa, se ela é mais uma coisa que o paciente tem que fazer ou que cuidar, né, se ele Vira mais um trabalho, né? não Não vai. não vai Uhum. ajudar, né. Então, assim como o próprio tratamento, ele precisa encaixar-se na vida das pessoas, Uhum. uma nova tecnologia, qualquer uma que seja, que eu acho que podem ajudar, acho que podem ajudar no esquecimento, porque é real, acontece, né, Uhum. a criar rotina, ajudar a criar rotina. Uhum. Acho que os mecanismos com inteligência artificial, por exemplo, de tirar dúvida imediata do paciente, de uma dúvida pontual, concreta, que ele tem a qualquer hora do dia, da noite, que ele pode consultar, para ajudá-lo a compreender a doença, a compreender o tratamento, não é? Sempre isso, sempre resolvendo Sempre essa por questão. aí, ele pode ser muito colaborativo, mas tem que ser algo que não tenha nenhuma dificuldade de se incorporar Aham. à rotina, Sem né, fricção, qualquer né? coisa que soma na rotina, eu acho que é mais problema do que solução. Então eu vejo isso tanto para o próprio tratamento como para as possíveis soluções tecnológicas para ajudar a adesão, percebe? Então Muito acho bom. que nessas duas coisas, assim, sempre tem que colaborar com o paciente, não pode esperar que, mas o paciente tem que fazer, tem que aprender, tem que, sabe, mais uma coisa, inserir mais uma coisa na sua rotina, sei lá, mais um equipamento que ele tem que carregar a bateria, mais Um tudo isso, aplicativo que ele tem que baixar, né? mais alguma coisa que ele tem que alimentar, mais uma coisa. Uhum. Isso
para quem tem mais dificuldade de adesão, é justamente quem vai ter mais dificuldade para tudo Sim. isso. Você não tem aí você vai ter que aderir à tecnologia também, né? Exatamente, é aderir à tecnologia. Certo. Então, aí é duas coisas para aderir. Ou para não aderir, né? Exatamente, é por isso. Silvana, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente hoje. Te agradeço Imagina. super. E este foi o 6º episódio da 2ª temporada do MVcast Bastidores da Saúde, uma iniciativa da MV, empresa líder em tecnologia para a saúde. Entre em nosso blog e nos siga nas mídias sociais para conteúdos de altíssima qualidade. Obrigada por estar com a gente até aqui e até o próximo episódio. Obrigada mais uma vez, Silvana. Obrigada, eu que agradeço. Tchau.